Deixa eu te fazer uma pergunta. Se Deus ficar em silêncio por um tempo, se a resposta não vier na velocidade que você espera, se a porta não se abrir, se o cenário piorar em vez de melhorar, a sua fé continua viva? Ou ela só funciona quando tudo ao redor coopera ao seu favor? Porque isso revela muita coisa. Muita gente diz que tem fé, mas na prática só usa a fé quando precisa de ajuda. E, biblicamente, fé não é socorro emergencial. Fé é uma estrutura de vida. Eu sou Gedeon Lana, professor e idealizador da Academia Bíblica Digital. Esse projeto, esse canal, esse curso que você está participando aqui, esse ambiente de ensino de teologia prática. Cada curso, cada tema, cada módulo, você vai perceber que é uma teologia onde você aprende biblicamente para aplicar no seu dia a dia, no seu desenvolvimento espiritual, na sua maturidade espiritual, para desenvolver o seu discernimento e, claro, para ajudar você a praticar teologia como líder, pastor, evangelista, pregador. Você vai entender que esse curso, esse módulo, essa estrutura que eu venho desenhando há muito tempo e construindo a cada aula, ela tem a base bíblica clara, mas a realidade, o desejo maior que eu tenho é que você aprenda para aplicar no seu dia a dia. Esse é o meu objetivo e eu espero que você esteja aproveitando cada aula. Então, a aula de hoje, a gente vai falar muito sobre fé. O tema dela, DNA da fé. E essa aula faz parte do nosso módulo de teologia aplicada. Então, hoje nós vamos estudar algo que muitos falam. Você já falou, já ouviu, já estudou, mas poucos entendem na profundidade que é o DNA da fé. Não é uma fé superficial, não é uma fé emocional, não é a fé que depende do ambiente, depende do lugar, do culto, do pastor, do pregador, mas é uma fé bíblica. Eu sei que existem momentos em que a emoção ela não sustenta a fé, o cenário não sustenta, não ajuda. As pessoas não conseguem te carregar. E a resposta para muitas das nossas perguntas, principalmente quando estamos passando por momentos de dor, por momentos de dificuldade, por vales, por desertos, passando talvez até por cativeiros. Nesses momentos é que vai definir se alguém vai permanecer ou desistir. E é a estrutura da fé que essa pessoa construiu que vai determinar essa escolha. Em Hebreus 11:6, Paulo diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Você já leu, já ouviu isso? Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista. Isso é fé. Isso é fé. Paulo está falando de uma estrutura de fé. Ele não diz que fé é importante. Ele diz que sem fé é impossível. Nós caminhamos dia a dia e vemos as dificuldades que nós temos, cada um com a sua dificuldade diferente. E o que nos faz permanecer de pé é a fé. E muitas pessoas, elas têm fé em muitas coisas. Tem pessoas que têm fé em si próprio, tem pessoas que têm fé no médico, tem pessoas que têm fé no patrão, no salário, no emprego. Tem pessoas que têm fé no Criador, em Deus. Quando a gente fala fé em Deus, é diferente quando a gente acredita que nós temos um potencial para conseguir algo. Quando nós temos essa confiança, essa certeza, isso também é fé. Fé não é só acreditar que existe algo. Fé é acreditar que aquele algo vai nos ajudar, independente do que aconteça.
Você vai entender hoje aqui que fé não é uma opção apenas. Fé é um fundamento. Você não tem a opção de falar que tem fé e ter fé. Fé é um fundamento, é uma construção. Por isso que esse curso você vai analisando cada módulo que a gente vai caminhando junto aqui, ele está construindo uma fé. Ele está construindo uma maturidade espiritual. Quanto maior for a nossa maturidade espiritual, mais fé temos naquele que nos dê, que está nos dando esse conhecimento. A fé ela vem pelo construir, pelo ouvir, pelo praticar. Você vai entender tudo isso aqui. Hebreus 11:1 fala o que é fé. A fé é a certeza das coisas que a gente espera e a convicção de fato daquilo que a gente não vê. Quando nós acreditamos que Yeshua veio, morreu por nós, ressuscitou e vai voltar, a gente nunca ouviu. A gente ouviu falar dele, mas a gente acredita. E a gente passa uma vida inteira acreditando, confiando, praticando o que ele deixou nos ensinos, obedecendo ao eterno Pai, dos mandamentos que ele nos deixou, tudo pela fé. Tudo pela fé. Nós acreditamos em algo que a gente não vê, é abstrato. A fé é abstrata. Você não consegue pegar, mas ao mesmo tempo ela é visível. Quando a gente vê uma pessoa num leito de morte, com seu diagnóstico de morte, com seu laudo, o médico já chamou a família e já deu a sentença de morte para aquela pessoa. E aí, ou pela vontade do Eterno, ou pela fé daquela pessoa, ela volta à vida e tudo aquilo se transforma. A gente vê a fé abstrata em algo realizável. Quando eu trabalhei por muito tempo como voluntário em hospitais. Então eu via muito disso. Eu via os dois lados. Pessoas que eu visitava numa semana, na outra ela já tinha falecido. Eu trabalhei como voluntário em vários projetos durante alguns anos, mas os que mais me marcaram foram os hospitais. Porque ali a gente via muitas pessoas acreditando fielmente que iriam sair dali. Independente do diagnóstico, da situação, conversavam e elas falavam, não, mas o Deus que eu sirvo vai me tirar daqui. E muitos não saíam dali, mas eles não perderam a fé. Por um outro lado, eu via pessoas que já estavam entregues, desacreditadas de que algo poderia acontecer. Não tinham fé. Não tinham fé nem no médico, nem no tratamento. Já tinham se deixado se entregar à doença, ao momento. Ontem eu gravei um vídeo, tá aqui no canal, eu não lembro o tema dele. Ele fala sobre você ter fé em meio às doenças, em meio a um momento de debilidade, de um momento onde você está debilitado de saúde. É importante a gente entender isso. Eu senti pela manhã, fazendo os meus devocionais, de gravar esse vídeo. E eu gravei. E ali eu coloquei no final dele 7 salmos, onde tem toda uma estrutura de tudo que a gente vai ler aqui. Esses salmos não vão ser citados aqui. Lá eu coloquei como se fosse uma rotina de oração, uma rotina de leitura para as pessoas que estão com problemas de saúde, momentos de desgaste emocional e físico. E ali, aqueles salmos, ele tem uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de confiança, uma palavra de reestruturar no momento difícil.
Então tá aqui no canal, depois se você tiver interesse você busca aí. Mas ali eu falo muito sobre a fé nesses momentos. E a fé que a gente está falando aqui é uma fé que eu entendo que, se eu fosse resumir a fé por tudo que eu já passei na minha vida, por tudo que eu já tive de experiência com outras pessoas, eu posso dizer que a fé, ela é usada no seu potencial máximo quando estamos passando por momentos difíceis. Quando tudo está bem, quando tudo está equilibrado, a gente meio que não usa a fé. A gente só continua caminhando. A gente tem aquela convicção de que a gente está no caminho certo. Mas a fé mesmo, se a gente for analisar o contexto, ela é mais usada em momentos de batalha, em momentos de guerra, em momentos decisivos, em momentos onde nós estamos passando por um vale muito grande, por um desafio muito grande conosco ou com alguém próximo. Ali você vai exercer a sua fé. E eu sei que existem momentos, a gente já passou e vai passar por vários momentos difíceis nessa vida. Não tem como a gente ter uma plenitude aqui, a gente tem que ser real. Não temos como ter uma vida plena enquanto estivermos nesse mundo. Então esse curso, eu tenho um cuidado de preparar toda a grade dele para que nós tenhamos condições, conhecimento, habilidade, para que quando chegar momentos decisivos, momentos de dificuldade, momentos onde parece que todo mundo desapareceu, você está abandonado, só está você, Deus e o problema. Nesse momento, o que vai ser decisivo na sua vida de sair disso, de continuar de pé, de mudar a história da sua vida, é a sua fé, o seu conhecimento e a sua maturidade espiritual, que é o que eu venho falando em cada aula aqui, que esse é o meu maior objetivo aqui comigo. Eu construo isso todos os dias e com você também. Quanto maior for a nossa maturidade espiritual, maior vai ser o nosso conhecimento, maior vai ser a força que a sua alma tem para a gente passar por esses momentos, para a gente auxiliar pessoas a passar por momentos difíceis. Porque a própria palavra diz que o quê? O conhecimento, ele liberta e transforma. O conhecimento da palavra. Nós já falamos de combate no mundo espiritual através da palavra. Todos os dias às 6 da manhã nos devocionais eu venho falando sobre isso. A gente vem aprendendo. Só basta a gente aprender, praticar. Aprender, praticar. É assim que funciona na vida física e também no mundo espiritual. Mas aí eu fui buscar a raiz da palavra fé. Fé no português não tem muita explicação. Agora no hebraico, na raiz da palavra tem. Fé em hebraico é chamado de emuná. Emuná ele vem de uma raiz de emã. Emã é a raiz da palavra emuná, que quando você vai buscar o significado dessa palavra, dessa raiz, é firmeza, estabilidade, sustentação. Olha a diferença. Parece que quando a gente fala assim, você tem fé que Deus existe? Tenho. Eu sei que ele existe. Eu sei que existe um ser que criou tudo isso e administra tudo isso. Isso é crer, isso é uma fé rasa. Agora, quando a gente fala, eu tenho emuná, eu tenho firmeza, eu sei que Deus existe, que ele vai mudar, que ele está construindo tudo, mesmo esses problemas que ele permitiu eu passar, a própria palavra diz, orai sem cessar, por tudo dai graças. Se a gente for buscar as cartas de Paulo, o sofrimento que aquele homem passou em todo o seu ministério ali, até a sua morte, a gente vai perceber que isso tudo, aquilo é viver pela fé. De fé em fé, de glória em glória. Ele tinha firmeza, certeza. Ele foi espancado, ele foi preso, ele foi torturado.
E a fé dele nunca perdeu a firmeza. Ele nunca perdeu a estabilidade espiritual em Yeshua e nem no nosso Criador, nosso Deus. Ele tinha uma sustentação através do conhecimento. Ele conhecia a palavra, os mandamentos, as ordenanças. Ele tinha um propósito. E aquele propósito não foi parado. Ele não ia com medo, ele ia com a certeza de que Deus estava com ele em todos os momentos, independente do que acontecesse ou independente do que estava acontecendo, ele continuou o seu ministério. O profeta Abacuque capítulo 2, versículo 4 diz: Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele. Mas o justo pela fé viverá. O justo viverá pela fé. Esse final de versículo fala muita coisa. Quanto que a gente vai viver pela fé. Já aconteceu comigo circunstâncias onde a pessoa olha de fora, várias pessoas, e dá o checkmate. Nossa, não é possível. Como que ele vai sair disso? Como que isso vai mudar? Parece que existem pessoas que até torcem, né? Eu quero ver. Quero ver se ele tem fé mesmo. Vamos ver se o Deus dele vai ajudar ele agora. Só que a palavra, ela é tudo que foi escrito e deixado ali na Bíblia é para nós. Mesmo que seja por um tempo tão distante, mesmo que seja uma profecia para uma pessoa, se a gente buscar informações, o contexto, analisar, principalmente os salmos ali que a gente vai analisando, a gente percebe que os homens erraram, o profeta veio com texto, alguns se consertaram e ali ficou registrado para que a gente olhe aquilo ali e não erre. Ou, se estiver errando naquilo ali, como acertar. Então Deus, ele traz sempre para nós esse alívio, essa chance de renovar. Só que ele quer de nós o quê? A renúncia do pecado e o pedido de perdão de todo o coração, com toda a intensidade, para nunca mais fazer aquilo ali. E a vida continua. Só que somos humanos e muitas vezes, e dependendo da situação, da circunstância, a gente passa por uns momentos que a gente é exprimido de uma forma tão dolorosa para a gente, todas as portas se fecham, Deus não permite que ninguém se achegue, você não consegue a ajuda de ninguém. E por algum motivo ou outro, que a gente não vai entrar nisso aqui, mas eu vou gravar uma aula só sobre desertos. Mas por um momento ou outro, Deus permite tudo isso para alguma coisa acontecer. Ou Ele está te livrando de algo, ou Ele está te fortalecendo em algo que você está fraco, ou você está afastado, Ele quer te trazer para perto dele, e ele sabe que quando ele aperta, você vai buscar mais, você vai ler mais, você vai orar mais, você vai cumprir mais, você vai começar a investigar a sua vida, se tem alguma coisa errada, se você está errando ou pecando em alguma coisa. A gente não sabe. Os desertos, eles vêm para nos ensinar algo. Ele vem para nos preparar para algo. Ele vem nos proteger de algo. Tudo é permissão de Deus. A gente tem que entender que tudo é permissão de Deus. Por tudo dai graças, encaixa nisso aqui. Mas muitas pessoas não têm uma fé tão elevada, um conhecimento, e aí ela começa a reclamar, a murmurar, e muitas vezes até blasfemar contra Deus. E aí abandona a igreja, abandona a fé, abandona a rotina que estava fazendo, como se fosse uma forma dela punir o Deus que não está respondendo para ela. E aí você acha que
Às vezes a gente está caminhando com a dificuldade tão grande com Deus, sabendo que estamos com Ele, protegidos por Ele. Imagina caminhar já com a vida toda desestruturada num momento tão difícil e escolher se afastar dele. Será que vai dar certo? Isso é a maturidade espiritual. É quando a pessoa ela não tem essa certeza de quem ela serve. Se você entender quem é o Deus que nós servimos da forma máxima que a nossa mente consegue perceber, imaginar e analisar tudo que ele faz, você vai trabalhar 100% do seu dia para evitar pecar nos mínimos detalhes, na nossa boca, nos nossos pensamentos, nos nossos atos, hábitos, comportamentos. Então a fé, ela sim, ela é construída dia a dia. Ela é construída através das nossas rotinas, das nossas experiências com Deus, através de experiência de outras pessoas que a gente participa, ouve, e ela vai se construindo. Fé não é algo que você usa. Fé é o que sustenta a sua vida. Nós vivemos pela fé. E aí vem, a Bíblia fala muito de quem? Abraão é o pai da fé. Abraão é o considerado, não só no mundo judaico, mas a gente entende também no mundo cristão, que Abraão é o pai da fé. E a gente vai ver isso no Novo Testamento e no Antigo Testamento. O Antigo Testamento vai ter a história de como que tudo começou. Aonde que na Bíblia, no Novo Testamento, fala que Abraão é o pai da fé. Se a gente for olhar lá Paulo em Romanos 4:11, ele vai falar assim: e recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando ainda incircunciso, para que fosse pai de todos os que creem. Aqui diz sobre Abraão. Se você ler o contexto todo, você vai entender que Paulo aqui está falando de Abraão. Para que fosse pai de todos os que creem. Abraão é considerado o pai da fé. Em Gênesis 12:1, está escrito assim: ora, disse o Eterno a Abraão, disse o Eterno a Abrão, nessa época ele ainda não tinha mudado o nome: sai da tua terra, esse texto é muito conhecido, sai da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, para a terra que eu te mostrarei. Preste atenção, para a terra que eu te mostrarei. Deus não deu explicação nenhuma. Ele deu só uma direção. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te darei. Vai andando e eu vou te explicando no caminho. Ele não falou, você vai aqui, ó, no norte, siga em frente, você vai andar 4 dias para essa terra. Não. Ele falou, sai do seu conforto, sai da proteção, sai do meio dos seus, sai da segurança que você tá, da estabilidade que você tem aí, e vai para a terra que eu te mostrei, que eu te mostrarei. Deus não deu explicação, deu só uma ordem, deu só uma direção. E ele creu e obedeceu. E foi. Aí a gente vai em Hebreus 11:8, e aí Paulo fala mais uma vez dele. Pela fé, Abraão, quando chamado, aí fala de Gênesis, cita Gênesis, obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Então Paulo confirma Gênesis. Ele olhava e falava, e para ele tudo dizia, não conheço esse lugar. Mas ele permaneceu, ele acreditou, creu e obedeceu. Abraão não confiava na promessa só, ele confiava em Deus. Olha a estrutura de fé de um homem. No Novo Testamento também fala muito sobre fé. Vamos falar de algumas referências aqui. Mateus 8, do 8 ao 10, sobre o centurião. Ele chegou para Jesus e falou, Senhor,
Dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Olha a fé que esse homem tinha. Ele tinha fé naquele que estava passando ali, nosso Messias, entendimento e confiança. Olha a estrutura da fé dele. Ele tinha confiança de que uma palavra de Jesus ali ia sarar o homem que estava na casa dele, distante daquele lugar ali. A gente vai em Marcos 5, 27 a 29, a mulher do fluxo de sangue. Se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. Aí aqui ela já tem fé de que se eu tocar nele, nas vestes dele, eu ficarei curada. E ela tocou. Ela teve ação. O centurião teve a ação de ter ido até Jesus e a confiança de que se você lançar uma palavra para o meu servo, eu sei que ele vai ser curado. E ele foi. A mulher do fluxo de sangue, se eu tocar nas vestes dele, eu sei que eu vou ser curada. E ela entrou em ação, foi no meio da multidão, tocou e ela foi curada. Sinais de fé. Você entende que fé sempre tem uma ação, não é só acreditar? É acreditar e agir. Você percebeu aqui? Aí vamos lá em Mateus 14, versículo 30. O que Jesus fala para Pedro? Homem de pouca fé, por que duvidastes? Fé se perde quando você perde o foco. E aqui também tem um sinal, pouca fé, ou seja, a nossa fé ela tem um termômetro, ela tem um quantitativo, ela tem um tamanho. A gente vai falar sobre isso aqui, a gente vai entender isso aqui. Agora preste muita atenção nisso, porque aqui está um dos maiores problemas da fé hoje. Tiago 1, 22. Eu gosto muito do livro de Tiago. Eu tenho estudado muito sobre ele. A gente vai trazer uma aula aqui, vai ser uma aula complementar sobre o poder das palavras. O quanto a igreja e nós como igreja tem errado e nos amaldiçoado através da nossa língua quando nós falamos mal de alguém, criamos notícias ruins, ou até mesmo quando a gente compartilha uma fofoca. Tudo isso recai sobre nós. Eu já estou antecipando só isso aqui para a gente já ir corrigindo esses detalhes até essa aula sair. Mas em Tiago 1,22 fala assim: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmo. Porque o que a gente vê muito por aí? As igrejas cheias, pessoas ouvindo a palavra ali nos domingos, nos cultos da semana, na escola dominical, ou até mesmo aqui, ouvindo esse vídeo. E em muitos vídeos, e nos devocionais que eu trago todos os dias aqui, eu falo da palavra. Eu trago as referências e muitas referências para vocês entenderem que a minha base é a palavra. Eu não quero trazer nunca nada da minha análise aqui. Análise eu faço com o paciente, terapia. Aqui tem que ser Bíblia. E Bíblias claras, para a gente poder entender e cumprir. Então as pessoas elas ouvem, entendem, compreendem, aceita que é uma verdade, algo que tem que mudar e tem que fazer, mas não faz. E aí ela se engana. Ela acha que só de ouvir, só de ir na igreja, só de cultuar, só de fazer um serviço, só de participar de alguma coisa na igreja, já está ali determinado que ela está fazendo o que tem que ser feito. Mas não é só isso. Nós temos que estudar a Bíblia, a palavra de Deus, e cumprir tudo que está ali. Errais por não conhecer as Escrituras e o poder da palavra. Nosso mestre falou isso. Aonde a gente erra?
na falta de conhecimento. Porque quanto mais a gente conhecer, mais a gente vai entender. E aí entra Tiago falando, tá, mas você não pode só conhecer, você tem que praticar. O que Tiago está dizendo aqui é, existe um tipo de pessoa que ouve muito, estuda muito, lê muito, acumula um monte de livro, mas não pratica nada. Eu vejo isso aqui. Por dia aqui no WhatsApp, eu devo falar com umas 60, 70 pessoas. Eu falo que, não vou dizer que a maioria, mas muitas delas, a primeira pergunta é, tem certificado? Ali eu já vejo que a pessoa não quer o conhecimento. Ela não está nem aí para essas aulas. Aqui ela nem aparece. Por quê? Eu quero o certificado para mostrar para alguém que eu sou teólogo. Esse curso aqui não é uma teologia para te formar teólogo. Eu sou formado em teologia. Eu sou teólogo, estudei uma faculdade de 2 anos, um curso técnico e depois fiz mais 5, o bacharel. Tenho um monte de certificado que eu nem mostro porque isso não faz diferença. O que importa certificado? Papel colado na parede, coisas que estão trazendo orgulho, alimentando o ego. O que eu quero é conhecimento para praticar, para viver uma vida alinhada com o eterno todos os dias. É isso que eu quero. E é isso que eu quero instigar em você todos os dias. Quando eu comecei o projeto dos devocionais, que eu não sei nem quantos dias já tem, já são semanas, todos os dias sai um vídeo novo, um devocional novo. Eu criei aquilo por 2 motivos. Primeiro, para mim. E segundo, porque eu vi que as pessoas elas querem ter um momento com Deus todos os dias, mas não sabem por onde começar, o que fazer, o que ler. E ali eu criei uma estrutura onde todos os dias a gente tem esses devocionais, a pessoa vai estudando ali, eu passo as referências, passo tarefas, vamos dizer assim, né, para você meditar naquele dia, e amanhã vai ter outra. E depois de amanhã outra. E ali a pessoa ela vai criando hábito, comportamento. Eu vejo nos comentários isso. As pessoas falando, eu estava fraca, eu comecei a fazer isso aqui, me ajudou. Está alimentando a minha alma. Eu comecei a fazer algo que eu sempre quis. E agora eu não perco um dia, todos os dias eu faço. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. É instigar você a um hábito, a um comportamento de ler a palavra de Deus todos os dias para o seu benefício, orar todos os dias ao Eterno para o seu benefício, e assim você crescer em fé, assim você crescer em maturidade espiritual. Porque se a gente analisar tudo que a gente tem de demanda, todos os papéis que a gente tem, quais os papéis que eu tenho hoje? Eu tenho o papel de professor, que é o que eu estou exercendo agora, eu sou terapeuta, que é o meu papel de trabalho, eu tenho o papel de esposo, eu tenho o papel de filho, eu tenho o papel de servo, eu tenho o papel de pai, eu tenho o papel de amigo, eu tenho o papel de social na sociedade. Então temos vários papéis. E cada papel que a gente exerce nos traz demandas, tarefas que a gente tem que cumprir. E em todas elas, eu tenho que estar alinhado a tudo, equilibrado, emocionalmente, profissionalmente, nas minhas habilidades e competências para exercer todas. Mas o que me dá todo o centro de toda essa organização, o centro de todo esse equilíbrio, de tudo isso, é a espiritualidade, é o que está aqui dentro. Então, quando eu vi dos encontros terapêuticos que eu fazia antes desse projeto todo aqui, eu vi o desequilíbrio que as pessoas tinham, o desequilíbrio físico e emocional que estava adoecendo as pessoas. Eu percebi que a alma estava desequilibrada. E é difícil para mim, como um terapeuta, falar na internet dessa estrutura que a gente tem de corpo, alma, espírito.
É difícil da gente falar que eu vou te ensinar aqui, eu vou te ajudar a controlar a sua ansiedade, a gente vai identificar a raiz dela. Eu vou te ajudar a você identificar o que te levou à depressão. São tudo problemas do passado, falta de perdão, laços quebrados, traumas, ressentimentos, e a gente vai entrando nessa parte terapêutica, emocional e vai ajustando, encontrando as raízes dos problemas que foram ficando para trás e foram juntando, acumulando, virou uma bola de neve, virou um desequilíbrio, virou uma doença. E aí, quando a gente vai estudando a Bíblia, a gente vai quebrando cada problema desse. E a maioria dos problemas são relacionais. São problemas de relacionamento. Se você analisar por um momento depois aí, alguém que talvez esteja ouvindo aqui que tem depressão, angústia, tristeza, e você vai puxando na mente, e vai puxando, e vai analisando, e vai fazendo uma análise profunda, você vai chegar em um problema de relacionamento com alguém. Ou com um ente querido, ou com um patrão, ou com um amigo, alguma coisa. A gente vai um dia falar mais sobre isso aqui, mas eu só estou trazendo aqui porque tudo isso faz parte desse ecossistema espiritual. E a fé é dessa forma também. A fé a gente tem que analisar sempre se a gente está crescendo, se a gente está evoluindo. E é o que o Tiago falou. Existem pessoas que acumulam conhecimento, que foi onde a gente falou aqui, né, das que chegam aqui querendo só o certificado. Tem gente que quer comprar o certificado, quer fazer lá o depósito, lá a contribuição, né, do valor, e já quer que eu mande o certificado. Eu já falo, não, aqui eu não vendo o certificado. Você tem que fazer o curso. O meu objetivo é que você passe pelos módulos. Mas eu já sou teólogo, eu já sou pastor há 30 anos. Tá, meu amigo, mas olha só, se você quer um certificado só para chancelar o seu ministério, aí você tem que procurar uma faculdade, procurar uma universidade. Não, mas com você pode ser que seja mais rápido. Comigo é o mesmo caminho para quem é pastor, para quem é iniciante. Você vai fazer aqui a matrícula, vai receber os módulos e vai estudando. Não é possível que existe um ser humano que seja tão dotado de conhecimento que nenhum vídeo, nenhuma pessoa vai conseguir contribuir com ele, no ministério dele ou na vida dele, com algo diferente. Não é possível, eu não consigo acreditar nisso. Que a pessoa seja tão inteligente que, não estou dizendo eu, que alguém não consiga dar para ela um conhecimento novo, dar para ela um direcionamento diferente, uma visão diferente daquilo que ela já conhece. Então eu descarto, porque isso não é o meu objetivo. Esse não é. E isso é perigoso. Por quê? Porque a pessoa ela acha que ela está crescendo em fé. Mas na verdade ela está estagnada. Ela estagnou a sua vida. Sua vida física e sua vida espiritual. Traduzindo, resumindo até aqui. Você escuta a mensagem, você assiste vídeo, assiste pregação, lê versículos, mas na vida real continua reagindo igual. Você acha que isso só já cumpre algo diferente na sua vida. Isso não constrói fé. Isso só é acúmulo de informação, acúmulo de conhecimento. Conhecimento sem prática não tem valor nenhum. Aí em Tiago 1,6 fala, o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. O que Tiago quer dizer com esse versículo? Quando a fé ela não é praticada, a pessoa se torna instável. Lembra que a gente falou da confiança e a estabilidade da fé lá no início? Que a emuná é a estabilidade? Hoje você está confiante, amanhã você está ansioso. Hoje você declara fé, amanhã você entra com medo, se sente inseguro. Isso é viver essa onda. Na firmeza
na constância. Na firmeza, na constância. Firmeza, constância. E aí você vai lá em 2 Coríntios 5:7 e Paulo diz: porque andamos por fé e não por vista, e não pelo que eu vejo. Esse versículo revela o problema central do que a gente está falando nesse meio aqui da aula. A maioria das pessoas diz que vive por fé, mas na prática ela vive só pelo que vê. Vê o problema, entra em medo. Ai meu Deus, e agora? Vê a dificuldade e desanima. Eu não vou continuar com isso não, vou parar por aqui. Vê atraso e começa a duvidar. Será que Deus ainda vai me responder? Já estou semanas, meses orando. Ou seja, a fé dela depende do cenário, depende de algo que ela tem que visualizar. Quem vive por visualização oscila. Quem vive pela fé confiante, permanente, permanece. Então junta tudo agora. Você ouve e não pratica, fica estável e passa a viver apenas pelo que vê, pelo que os seus olhos veem. E esse é o ciclo que destrói a fé. Então tome muito cuidado em como que você construiu a sua fé. Se tudo você tem que visualizar para acreditar, a sua fé ela é instável. Você tem que acreditar mesmo não vendo. E pode ser que muitas vezes a resposta, o resultado, aquilo que você quer que aconteça, não aconteceu até hoje, porque a sua fé ela está num ciclo onde ela não tem estabilidade, confiança naquele que pode fazer algo que a gente não consegue. E aí a gente vai falar então, como que a gente consegue desenvolver a fé? Eu quero falar um pouco disso aqui. Essa pergunta é muito importante. Vamos em Romanos 10:17. Lembrando que todos os versículos das aulas, em todas as aulas, eu coloco na descrição do vídeo aqui, tá? Então todos esses versículos eu já deixo aqui embaixo depois para vocês conferirem, analisar, estudar, se aprofundar, ler todo o contexto, porque aqui eu não leio todo o capítulo, mas eu sugiro que você leia todo o capítulo para você entender. Então é assim que você vai aprofundar e estudar. Algumas aulas, dependendo do assunto, eu tenho que ler todo o capítulo, mas a maioria eu trago vários versículos e você vai encaixando como se fosse um quebra-cabeça. Mas a minha sugestão para você aprofundar no assunto é, igual aqui, eu vou falar de Romanos 10:17. Depois você leia Romanos 10, o capítulo todo. Tá bom? Isso é para você desenvolver cada vez mais a sua habilidade, sua competência e seus conhecimentos. Romanos 10:17 diz assim: a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé é pelo ouvir. Aqui está o ponto de partida. A fé ela não nasce do nada. Ela não vem da emoção. Ela nasce da exposição à palavra. Ou você ouve alguém, ou você mesmo ler em voz alta para você ouvir. Agora, ouvir não é suficiente. Se fosse, todo mundo que escuta uma mensagem teria fé forte, fé desenvolvida. Era só colocar aí no YouTube um monte de pregação e ficar ouvindo o dia inteiro e aquilo ali ia fortalecendo a sua alma, a sua fé, mas não é assim. Fé é um processo. E o processo está descrito aqui. Fé é ouvir, crer, agir, permanecer, e aí você vai visualizar. Aí sim você vai ver. Então fé é ouvir, crer, agir, permanecer, e aí você vai receber, você vai ver, você vai enxergar o resultado dessa fé. Agora, como que funciona isso na prática? Ouvir o quê? Você recebe a palavra de Deus, você ouviu. Aí você crê, você decide acreditar que isso é verdade. Aí você começa a agir, você se posiciona baseado no que foi falado para você.
E aí você permanece, você continua. Mesmo sem resultado, você continua caminhando. E aí você vai ver, o resultado acontece, o resultado vem. O problema é que a maioria para no meio do processo. Ouve, mas não age. Ou age, mas não permanece. Não dá continuidade. E sem permanência não existe manifestação. Não existe resultado. Não existe resposta. Então essa procrastinação que a maioria das pessoas tem até no estudo, eu vejo aqui. Como? Algumas pessoas veem a primeira aula, a segunda, a terceira, já vê a metade e some. Pela quantidade de pessoas que mandam mensagem lá que finalizou o curso, eu sei disso. As pessoas não permanecem. Mesmo eu ensinando, explicando e batendo sempre na mesma tecla. Todo esse curso ele é elaborado para você desenvolver a sua maturidade espiritual para benefício seu. Quanto mais a gente lê, mais conhecimento a gente tiver e aplicar, mais resultado a gente tem. A fé ela não falha. O processo que a gente começa, que é abandonado. E aí ela fica estagnada e vai perdendo potência sempre para baixo, sempre de forma negativa. Agora abra aí a sua Bíblia em Salmos 125, versículo 1. Esse salmo é muito conhecido. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aqui ele não está falando de sentir confiança, ele está falando de estabilidade. Ele já está falando que os que confiam são como os montes de Sião. Por quê? O monte não reage ao clima. Ali chove, venta, faz sol, muda todo o clima da região e ele permanece de pé. Ele permanece lá. Isso que é fé madura. Por isso que ele usa o monte como um exemplo. Aí agora a gente traz para o nosso dia a dia. Aparece um problema. Aí você permanece em fé. A resposta está demorando, o problema está demorando, mas você permanece em fé. O cenário piorou. Você permanece de pé. Isso é confiança real. Isso é quando a sua fé está estruturada. Isso é quando você tem habilidade, maturidade espiritual. A fé, ela que nos conecta ao eterno, ao nosso Criador. E a confiança nos dá estabilidade de continuar apesar dos problemas. Agora, sem estabilidade, você não sustenta a sua fé. Agora a gente vai falar um pouco sobre o quê? Como que eu meço a fé? Como que a gente pode medir o nosso grau, a nossa intensidade de fé? Agora vem um dos pontos mais importantes, eu acredito, para a aula. Aí a gente vai lá em Lucas 6,45. O final do versículo. Da abundância do coração, fala a boca. A gente já falou sobre coração e mente na primeira ou na segunda aula, ou a aula de maturidade, ou a aula de estabilidade, discernimento. Ou foi na aula de maturidade espiritual, ou na discernimento a gente falou sobre mente e coração. Que é a mesma, no hebraico é a mesma palavra, tem a mesma, as duas palavras têm a mesma raiz, que é lev. E aqui em Lucas 6,45, que ele fala da abundância do coração, fala a boca. O que ele revela aqui? A fé, ela não é medida pelo que você declara no culto. Ela é medida pelo que sai de você quando você está sob pressão. Um exemplo. Quando algo dá errado na sua vida, você reclama ou confia? Você começa a entrar em medo ou você permanece confiante que vai dar certo, que vai passar? Você tenta controlar tudo ou você entrega ao eterno e confia? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele fará. A sua fé, ela é medida por
decisões, reações e palavras. Porque é nessa ordem. Você decide acreditar ou não. E dependendo do que você acredita, que começa no pensamento, na fé, começa na mente, você tem uma reação. Essa reação é captada aqui pelo coração também. E aí você tem uma reação, o seu corpo. Você fica com medo, fica inseguro ou você fica pleno, confiante. E aí vem a palavra. Se a sua decisão é não acreditar, a sua reação vai ser de medo e insegurança. O seu corpo sente medo e insegurança. E as suas palavras vão ser, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou sair disso? Eu estou orando e Deus não está respondendo, nenhuma irmã traz uma revelação, eu não consigo achar resposta na Bíblia, eu estou fazendo jejum, eu estou indo no monte e nada está acontecendo. As suas palavras. Aí você muda. Tem um problema, aí você decide. Tá, isso é um problema e eu vou passar por ele, porque a palavra de Deus diz que eu tenho que permanecer de pé. Aquele que está comigo, está caminhando junto comigo. Ele tem o controle da minha vida. Eu já orei, já entreguei nas mãos deles. Eu vou descansar, mas eu vou continuar caminhando, entrando em ação, vou continuar orando, vou continuar buscando. E aí o seu corpo começa a ter uma reação de confiança, de ânimo. Você está aqui, ó, de pé ereto. E as suas palavras já proferiram. Deus está no controle. Eu estou fazendo a minha parte, Deus fará a dele. Então a gente vive a fé que a gente reage. Essa reação. As palavras determinam o seu grau de fé. Tiago mesmo fala, no capítulo 2, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. A gente não pode só acreditar, a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Isso que é direto. Fé que não gera ação, movimento, atitude, comportamento, não é fé. Pode ser uma ideia, um discurso ou uma intenção que você teve. Mas toda fé gera uma ação. Toda fé gera um comportamento. Toda fé te tira do lugar. Você diz que confia em Deus, que crê, que entregou nas mãos dele, mas vive ansioso, inseguro. Mas será que ele vai responder mesmo? Tenta controlar. Vou ajudar Deus aqui nisso aqui, porque ele está demorando. Isso não é fé. Isso é incoerência ao que a gente está estudando aqui. A fé verdadeira sempre produz movimento. Pode ser pequeno, pode ser invisível, mas ela sempre produzirá uma ação da nossa parte. Fé que não muda o comportamento nunca foi fé, foi só uma intenção. Aqui a gente já pode medir. Você tem um comportamento, apareceu um problema, e aí você estudou essa aula, você está conhecendo alguns versículos novos de mudança de comportamento, de atitudes. E aí vem esse problema. E você continua tendo o mesmo comportamento. Esse negativo que a gente falou agora. Você não muda ele. Você não entra em ação. Você não profere que o eterno está na frente. Você não continua a sua rotina de oração, leitura bíblica, cumprimento dos mandamentos. Se você não faz nada disso, foi só uma intenção. Foi só uma intenção que você teve, não é fé. Não é. Paulo fala aos Hebreus, no capítulo 12, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. É olhando para ele que a gente vai ter fé,
Ele ensinou tudo isso, todo o comportamento. Se a gente analisar os evangelhos, você vai ver todo o comportamento que o mestre fez para nos ensinar. A fé não começa em você, ela começa nele. A fé não sustenta na sua força, ela sustenta no braço forte do Criador. E a fé não termina no seu esforço, ela se completa nele. Ela começa, ela sustenta e ela termina. E existem momentos que a gente vai usar um pouco mais da fé. Existem momentos que a gente vai usar menos. Depende do momento. Entende isso? Você consegue entender que a fé, ela nos move, ela nos tira do lugar sempre. A fé é para nos tirar do lugar. Agora, quando você tenta sustentar tudo isso sozinho, o que acontece? Você se cansa. Quando você tenta controlar tudo nas suas mãos, o que acontece? Você se perde. Quando você depende do que sente para fazer algo, você oscila, procrastina, abandona. Mas quando você olha para Ele, para o nosso Criador, algo dentro de você se estabiliza. Fé não é esforço humano. É alinhamento com o Criador, alinhamento com Deus. E é aqui que está o erro de muita gente. Acha que fé é só acreditar que Deus existe e que Deus vai fazer algo. Não, ele existe, o Deus que eu sirvo vai fazer algo por mim. Mas fé não é só isso. Fé sim é acreditar que Deus pode. Mas você tem que permanecer firme. Porque Ele é que sustenta a nossa fé. Ele é fiel, Ele é justo, Ele é suficiente. Lembra sempre que estamos sempre na dependência do nosso Criador. Sempre estamos dependentes dele. Por isso que, quando eu instigo você a ter uma rotina de leitura, de estudo, quando eu trago aqui vários versículos, e são muitos em cada aula, coloco na descrição, é para que cada dia você possa dar continuidade a essa aula até a próxima aula. Pegar o texto, o capítulo que eu citei e ler na profundidade do capítulo. Tentar entender se existem capítulos, versículos e livros relacionados a ele para você aprofundar ainda mais. Você vai crescendo em conhecimento, você vai crescendo em habilidade, você vai tendo mais intimidade com o Eterno, você vai alimentando a sua alma. Como que a gente alimenta a nossa alma? Através da fé, acreditando que isso tudo é uma verdade e que Ele é a única verdade. Lendo a palavra de Deus todos os dias e orando e cumprindo os seus mandamentos. A gente só vai cumprir mandamentos, só vai ser fiel, só vai ser um justo diante de Deus se a gente tiver o conhecimento do que tem que ser feito. Você só vai ter o conhecimento do que tem que ser feito lendo. E aí você vai descobrindo que você é fraco nisso, que você falha nisso, que você não consegue se livrar disso, que você é viciado nisso. E aí entra a oração. A oração vai te ajudando. Deus vai te dando força. Ele vai entendendo porque ele é onisciente. Ele sabe a sua intenção verdadeira, se é ou não sair daquele pecado, se é ou não se fortalecer nisso aqui. E é através da oração que cria a intimidade e o relacionamento com Ele. E aí Ele vai te ajudando, te auxiliando, te conduzindo, te fortalecendo, se revelando para você. Ele não quer ser um Deus que fica acima de todos os céus e terra e nunca vai se revelar. Ele quer se revelar, só que Ele só se revela através do quanto a gente se entrega e quer mudar, o quanto a gente busca. Qualquer intimidade que você tem com alguma pessoa, seja para ter um relacionamento conjugal ou
de amizade, como que funciona? Qualquer relacionamento de confiança, como que ele é criado? Ele é criado através da relação, do dia a dia, do quanto que a pessoa te conhece e vice-versa. No mundo espiritual é assim também. E os seus níveis de alma, a sua força de alma, o seu espírito, como que ele é desenvolvido? Através do relacionamento que você tem com o Criador. Através da Bíblia, através das orações, através dos estudos, através de quanto você está aprofundando, não para pegar tudo isso aqui e pregar, e evangelizar, e ensinar. Isso é errado? Não. Só que primeiro, você tem que ter o discernimento de que eu estou bem para ajudar. É a mesma história de que você está dentro de um avião. Acontece uma turbulência. O piloto fala: estamos passando por um momento de turbulência, vão cair máscaras de oxigênio do teto, coloque as máscaras de oxigênio. E aí você não coloca a sua máscara. Você sai de cadeira em cadeira colocando, ajudando as pessoas com dificuldade ali, colocando a máscara delas. E você está perdendo oxigênio. Está perdendo oxigênio. Está perdendo oxigênio porque você está sem sua máscara e daqui a pouco você desfalece. Então, se você quer ajudar alguém, quer ensinar, quer instruir, primeiro, tenha certeza que você está bem, que você está estável, que você está no caminho, que você é um justo, que você tem maturidade espiritual. Aí sim, você vai ajudar, auxiliar, conduzir, mas não pode relaxar. Nós nunca podemos achar que somos suficientes, que estamos num nível de intimidade com Deus de que agora eu não preciso mais ler, estudar, orar, sou assim com Ele. Não é assim. É como se fosse o nosso físico mesmo. Se a gente ficar 3, 4, 5 dias sem comer e beber água, a gente adoece ou morre. A alma é dessa forma, ela tem que ser alimentada todos os dias. Por que você acha que o judeu ele sempre tem o hábito de orar 3 vezes ao dia? De manhã, à tarde e à noite. Daniel fazia isso. Os patriarcas, cada um orava num horário. Abraão era de manhã, Isaac à tarde, Jacó à noite. Daniel fazia os 3 horários. Você acha que é à toa? Eu sei que existem pessoas que não conseguem fazer isso todos os dias. Mas a minha sugestão, faça as 2 principais mais importantes. Não que a terceira não seja. Acorda mais cedo, faça o devocional, que é aquilo que eu estou fazendo com alguns aqui. Tá aqui no canal, tá? Estou falando devocional, mas está aqui disponível para você. Faz o devocional de manhã, consagra o seu dia, começa o seu dia com ele. À tarde, se você conseguir uma pausa no serviço, um horário de almoço, alguma coisa assim, você faz. Ah, eu não consegui. Antes de dormir, feche o seu dia com ele. Agradeça por tudo. Entregue a sua noite. Entregue o dia de amanhã. Tudo isso é plantio. A gente vai plantando e colhendo, plantando e colhendo. Só que isso é o quê? Um comportamento. Esse comportamento, esse hábito, ele é desenvolvido por você mesmo. E quem é que vai ser o beneficiado de tanta oração, conhecimento e leitura bíblica? Quem é que vai se beneficiar com isso? Quem é que vai ter a sua fé construída e aumentada? Quem é que vai fortalecer a alma? Quem é que vai ter conhecimento para os momentos difíceis combater? Porque em momentos difíceis que a gente passa, o que nos resta é a fé. E aí a gente combate aqueles momentos e passa por eles e se permaneça firme através da palavra, da confiança, através do discernimento, da maturidade espiritual.
que você encontra e constrói sozinho. Você e Deus. Eu não consigo pegar tudo que eu tenho e colocar dentro de você. Eu não consigo também pegar o que você tem e colocar dentro de mim. A gente vai construindo isso de forma individual. Então a construção espiritual, ela é individual. E ela é responsabilidade sua, não é minha, não é do seu pastor, não é de ninguém. É sua. Você tem que se planejar. Olha, todos os dias eu vou acordar 1 hora mais cedo para fazer isso. E à noite, antes de dormir com sono, não, eu vou ler, eu vou estudar, eu vou orar, eu vou fazer o meu período de agradecimento do dia antes de dormir. Determine o horário que você vai estudar as aulas, que você vai ler esses versículos que eu deixei aqui embaixo. Tá? Então, a fé, ela é construída. É um assunto muito, assim, até para mim difícil de explicar, porque é algo abstrato, é algo tão pessoal e particular. Então, eu trouxe aqui o pouco conhecimento que eu tenho sobre esse assunto. Mas eu acredito que você entendeu que a nossa fé ela é desenvolvida através dos nossos atos, comportamentos, através do nosso conhecimento bíblico. Então, agora é com você. E antes de encerrar essa aula, eu queria te pedir 2 favores. Você que chegou até aqui, que muitos não chegam até o final. Primeiro, eu queria que você, se você está vendo essa aula aqui no canal, algumas aulas do curso eu deixo elas aqui ainda. Outras eu já tirei do ar, estão só na plataforma dos alunos, mas algumas eu deixo aqui. Então, por isso que eu sempre falo no final, que se você chegou até aqui, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva nesse canal. Eu gravo pelo menos 2, 3 aulas por semana, além dos devocionais todos os dias às 6 da manhã, com profundidade bíblica, exegese séria, teologia, para aplicar na vida real. E aí quando você se inscreve no canal, quando eu posto um vídeo novo, um conteúdo novo, o YouTube ele te avisa com uma notificação no seu celular. E aí você fica por dentro desse conteúdo, se caso você gostou, tá? E o segundo deixa aqui um feedback sobre essa aula. Coloque aqui nos comentários o que você achou, o que te marcou, o que abriu sua mente, o que você ouviu de novidade, o que eu consegui trazer de clareza para você, o que a gente pode melhorar, quais os assuntos que você quer. Não deixa de passar por aqui em branco. Eu preciso saber que você passou por aqui. E a única forma de eu saber que você passou por essa aula é através dos comentários, você deixando um feedback dessa aula. Escreva o que você vai praticar, o que você vai fazer, o que você está fazendo, como que está sendo a sua vida através desse curso. Isso é importante para mim medir aqui, para mim entender se as aulas estão de acordo com o que você está conseguindo aplicar, se você está entendendo a minha didática. Então esse feedback para mim é muito importante, tá? Agora eu queria mostrar para você que ainda não se inscreveu no nosso curso, para você que não conhece a nossa plataforma, tá? Então essa plataforma, eu vou mostrar aqui agora ela por dentro, você consegue adquirir ela através do link que está aqui na descrição também do vídeo. Então aqui embaixo tem um primeiro link ali. Aquele link você consegue assinar o aplicativo e ter acesso. Na verdade não é assinar, né? Você vai pagar um valor único, não tem mensalidade. O meu curso não tem mensalidade. É um curso de teologia livre, onde tem certificado, onde tem aula toda semana. É um curso vitalício, você sempre vai ter acesso a esse conteúdo, a essas aulas. E você paga uma taxa apenas. É uma taxa simbólica que você paga apenas uma vez, tá? Então, quando você clicar nesse link aqui para comprar o seu acesso, você vai pagar ali aquele valor simbólico, é um valor muito baixo. É só para manter essa estrutura aqui no ar. Então, você consegue ali pagar através daquele link ali, você paga uma vez só. Deixa eu trazer aqui para você, então, o curso por dentro. Para você conhecer. Tem gente que não conhece aqui ainda, né? Então vamos lá.
esse aqui é a nossa plataforma por dentro, tá? Então, quando você assinar a plataforma, quando você adquirir ela aqui no link, você vai receber no seu e-mail o acesso a um aplicativo. Esse aplicativo você consegue acessar no celular, no tablet, no computador. E quando você acessar, você vai entrar aqui, você vai ver os módulos que estão liberados. Então, nesse primeiro aqui é a apresentação do curso. Todos os módulos, toda a estrutura do curso, ela está apresentado aqui. Aqui embaixo é o grupo secreto de alunos, é um grupo de WhatsApp fechado, onde só eu envio mensagens, então fica tranquilo. Ali dentro eu envio as mensagens para os alunos quando tem aula nova, material novo, encontros, então são informações para alunos. As aulas em vídeo, todas as aulas que são liberadas, elas vão entrando aqui. Então essa aula que você está assistindo aqui agora, ela vai entrar aqui também. E aqui para baixo são os módulos dos materiais em PDF. Esse PDF você pode baixar e imprimir, ou você pode ler ele no próprio aplicativo. Então cada um desse aqui, ó, é um módulo que você vai aprender. Então tem 35 módulos aqui. Então aqui dentro já estão todos os materiais. E aqui no final, aqui tem os bônus especiais. Quem faz a assinatura na aula, né? Igual se fizer a assinatura hoje aqui pela aula, você já vai ter acesso a todos esses bônus. E o certificado você pede por aqui. Então aqui dentro tem uma explicação de como que você vai pedir o seu certificado. Tá certo? Voltando aqui. Então muito obrigado por você ter chegado até o final aqui. Aproveita agora, já clica aqui embaixo se você quer adquirir o seu curso, tá? Então já está aqui, é o primeiro link da descrição. E você que já é aluno, aqui na descrição tem relacionado todos os versículos e capítulos que a gente leu, se aprofunde neles e não saia desse vídeo aqui, eu vou encerrar agora, não deixe de deixar o seu feedback aqui sobre essa aula. Isso é muito importante para mim. É onde eu meço a temperatura de quem está vindo, os alunos que estão vindo, o nível de conhecimento, o quanto eu estou conseguindo ser claro na entrega do conhecimento. Então é através desses comentários, tá bom? Fica com Deus, um grande abraço para você e até a nossa próxima aula.